Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês. Já vou dizer que eu não sei se 40 minutos vai ser suficiente, não, mas eu roubo um tempinho de vocês, porque eu acho que tem algumas coisas que eu preparei que eu gostaria de socializar, e também porque pode ser que tenha alguma coisa que não fique claro. Então, se não ficar claro, eu já combinei com eles que vocês podem colocar as questões para clarear o que eu disse, para eu deixar mais evidente o que eu estou querendo dizer. Então, vocês podem colocar no chat e a Yara vai receber a informação e vai me interromper. Então, nós podemos ir interrompendo e também provocando algum debate durante a aula. Tá certo aí? Tá tudo certo, né? Porque, de repente, sumiu umas coisas aqui. E eu gostaria, então, já fazendo esse combinado antes, que vocês, se tiver alguma coisa que não esteja claro, vocês, por favor, me interrompam. Eu queria começar com uma poesia, e tem uma razão essa poesia. Então, a poesia é de um agricultor, a Mauri, um agricultor agroecológico de Espera Feliz, aqui da Zona da Mata de Minas Gerais. Pode ser que alguém que esteja assistindo a aula já o conheça. E a poesia chama Pedras e Flores. Ele fez a seguinte poesia e me mostrou, e ela tem uma sequência depois. Então, se as pedras fossem de pedra, se as flores fossem de pedra, como seriam? Fico a imaginar. Será que teríamos perfume ou odores? Se as pedras fossem flores, seria interessante. Quando nos atirassem pedras, receberíamos flores. Quem sabe não sentiríamos tantas dores. Dizem que de poeta e louco todos temos um pouco. Na minha loucura, não proponho transformar flores em pedra, e sim pedras em flores. Nossas construções terão como base a essência, o perfume, nossas moradas, muitos amores, pois afinal não somos loucos de pedras, e sim amantes das flores. Quando a Mauri fez essa poesia e me falou sobre ela, eu disse para ele, mas na verdade as pedras podem se transformar em flores e as flores podem se transformar em pedras. E ele me perguntou como. Eu expliquei para ele rapidamente e ele me pediu para escrever um texto. E aí esse texto, quando eu escrevi, ele pediu, quando eu expliquei para ele pediu para eu escrever. Então eu escrevi um texto e esse texto eu gostaria de começar com ele, porque, na verdade, ele traz também um entendimento sobre a formação do solo. Então, eu acho muito importante a gente entender a formação do solo, para depois a gente entender o manejo do solo. Então, eu vou ler esse texto, não é um texto grande, para vocês. Então, da pedra à flor. Uma pedra pode virar uma flor pode virar uma pedra, que pode virar uma flor, que pode virar uma pedra. Como é isto? Pedra é o nome que damos para as rochas e para os minerais. Uma rocha possui minerais. Você já observou que algumas pedras são pretas e brancas? Então, o preto é um mineral e o branco é outro mineral. O mineral pode possuir nutrientes para as plantas. Você já ouviu falar do cloro que tem na pasta de dente. Este cloro é muito importante para os dentes e para as plantas. Ele vem dos minerais. Você já ouviu falar do NPK, um tipo de adubo químico. Quem já usou NPK 2520 já usou 20% de nitrogênio, 5% de fósforo e 20% de potássio. O nitrogênio vem do ar. O potássio e o fósforo vêm dos minerais que estão na rocha. Em outras palavras, para fazer adubo tem que moer rocha, moer pedra. Algumas pedras possuem minerais vermelhos, verdes e de outras cores. Quando encontramos na natureza um mineral grande, bonito e resistente, nós o chamamos de pedra preciosa e fazemos joias com eles. Mas a principal joia que vem das rochas é o solo. Solo é a terra onde plantamos, o solo é a terra onde plantamos. A rocha vai apodrecendo até virar solo. O sol, a chuva, o vento, a mudança de temperatura e os organismos envelhecem e desgastam as pedras. Tem um ditado que diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é,
A pedra vai se desgastando, se enferrujando e vira solo. Pedra decompõe, desgasta e vira solo. Quando as rochas apodrecem, os nutrientes que estão nos minerais são soltos no solo e as plantas os utilizam para crescer, ficar forte, produzir raiz, folha e produzir flor. Da flor vem o fruto e a semente, que pode ser plantada e virar outra planta, que produz outra flor, que produz outro fruto e outra semente. E assim segue toda a vida. Mas se você comer a semente, o fruto, a folha, a raiz ou a flor, você também está comendo o nutriente que estava na pedra. Então, quando você faz uma sopa de legumes, na verdade, você está fazendo uma sopa de pedras, também de água, luz e ar, pois a planta não precisa só dos nutrientes que estão na pedra para crescer e produzir. Então, assim, a pedra virou flor, a partir da decomposição das pedras, com a interferência do sol, da chuva e dos organismos que vivem no solo. Mas isso demora milhões, mas muitos milhões de anos para acontecer. Mas e agora? Como a flor vira pedra? Você já observou que quando chove, as águas das enxurradas carregam terra? Isto é a mesma coisa de dizer que carrega solo, que tem o nutriente que a flor precisa para existir. Então, a enxurrada é água carregando solo. Você também sabe que a enxurrada vai parar nos rios, e os rios vão parar no mar. Todo dia, o rio chega no mar carregando um pouquinho de solo. Imagine quando passar milhões de anos. Quanto solo chega ao mar? Muito, muito mesmo. Este solo vai parando no fundo do mar, em camadas. Após muitos anos, forma uma pilha enorme. A parte de cima vai apertando a parte de baixo da pilha. Aperta muito até que aquele material, também chamado de sedimento, vira rocha outra vez. Solo é a rocha a caminho do mar. Agora imagine que a flor que caiu na terra foi apodrecida, decomposta pelos organismos da terra. Essa flor apodrecida se mistura com o solo e pode também chegar lá no mar. Então, a flor virou pedra. Gostou? Mas ainda tem mais. Aí essa nova rocha, em algum momento, vai ser empurrada para cima pela terra e vai de novo apodrecer e virar solo, e vai virar flor. O jeito da terra empurrar essa pilha de material para cima é o vulcão. Uma pilha de material em cima do outro esquenta muito, aperta muito. E neste aperto, nesse esquentamento, derrete tudo. Este material derretido sai no vulcão. Chamamos de lava. Este material derretido, um dia foi pedra, um dia foi solo, um dia foi flor. Quando este material derretido e quente esfria, vira de novo pedra, que apodrece e vira solo, e vira flor, que vira pedra. Bonito, né? Mas tem um problema. Pedra demora muito a virar solo, e solo demora muito a virar pedra. Mas se você não cuidar do seu solo, ele vai ficar sem vida e vai mais rápido para o mar. É a erosão. A erosão vai enfraquecer seu solo, vai enfraquecer sua flor, seu fruto, seu sustento. Então, cuide bem do seu solo para ele não ir muito rápido para o mar. Deixe-o sempre coberto com mato, que é o chapéu que protege a vida da terra. Então, isso é importante para a gente entender um pouco sobre a formação do solo e entender que a Terra, o planeta, ele é cíclico. Ele não os processos não acontecem de forma linear, elas acontecem de forma cíclica. E isso vai estar na base do manejo agroecológico do solo. E aí, colocado isso, eu gostaria de começar perguntando para vocês, afinal, é terra ou solo? Eu usei como se fosse sinônimo, mas será sinônimo mesmo? Se a gente for olhar como os povos indígenas tratam a terra é sagrada, é venerada e ela é respeitada como se fosse a mãe de todos os seres vivos, não só da gente, dos seres humanos. Então, os povos originários, eles não vão tratar a terra como mercadoria, não vão tratá-la como um recurso econômico, mas eles vão tratar como mãe, que precisa de ser cuidada, que precisa de um bom manejo.
Então, as práticas e as colheitas vão ser entendidas como essa forma de estar cuidando da terra, mas para assegurar a terra, saúde e a sobrevivência humana. Quando a gente pergunta para os agricultores, de uma forma geral, o que é a terra para eles, eles respondem: a terra é a mãe que dá a vida e nos acolhe depois da morte. Quando a gente pergunta para um cientista o que é o solo, como é que é o solo na visão de um cientista? O solo, muitas vezes, é considerado como um container para colocar insumos e fixar plantas, ou seja, um balde para colocar insumos e fixar plantas. E como um container, como um tambor, um balde, a gente, se colocar, se retirar e não colocar, esgota. Por isso que muita gente fala, tudo que tirou do solo tem que colocar, porque senão vai acabar, porque trata o solo como um container. E quando a gente pergunta quais são as características de um solo tropical, normalmente respondem: solo tropical é ácido, pobre e ruim. Se eu juntar a visão dos povos tradicionais, dos camponeses, com a do cientista, eu vou ter que a nossa mãe sagrada e venerada, a terra, é ácida, pobre e ruim. Isso não orna, não combina. Então, tem alguma coisa errada. Por que os cientistas tratam o solo dessa forma? Foi sempre assim? Isso aí tem a ver com o modelo de agricultura, com o modelo da Revolução Verde, que a Ana Maria Primavera já falou no filme dela, no vídeo dela. Muito bem. O que é essa compreensão do solo dessa forma? É a visão do solo após a Revolução Verde, que trata, então, a agricultura como um repositório de insumos produzidos pela indústria visando lucro. Então, quando a gente pergunta como são os solos tropicais, se a gente for pensar no Brasil, nem tudo no Brasil é tropical, né? A gente tem a parte dos pampas, por exemplo, que não está dentro dos trópicos, e mesmo na parte tropical, a gente vai ver que tem diferenças, e eu sei que tem muita gente, não só do Nordeste, não só da Mata Atlântica, assistindo essa aula, então a gente vai ver que a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, tem o predomínio dos latossolos, mas mesmo na Amazônia é diferente. Do latossolo da Amazônia é diferente do latossolo da Mata Atlântica, que é diferente dentro da Mata Atlântica do Mar de Morros e das Araucárias. Então, a gente tem diferença de solos. A Caatinga, o semiárido, vai ter um solo completamente diferente. Os pampas, idem. Então, a gente tem que ter em mente, quando eu vou falar algumas características dos solos tropicais, tem muito a ver com os solos da Mata Atlântica, mas são características gerais. A gente sabe que tem especificidades. Só para ter uma ideia dessa diferença, eu gostaria de trazer o exemplo do Miro, esse camponês aí do MST de Sergipe. Eu tive uma vez, nós fizemos uma visita a ele, e ele falou uma coisa muito legal. Ele, no processo de conquista da terra, ele conquistou a terra na região litorânea de Sergipe, ou seja, na Mata Atlântica. Ele chegou, choveu, ele plantou o milho e não colheu. E aí o vizinho dele falou para ele assim, tem que colocar adubo. Ele falou, como assim? Choveu e eu tenho que colocar adubo? Ah, não quero essa terra, não. Negociou com o MST e foi de novo para uma ocupação no sertão. Ele falou, eu sou sertanejo, eu estou acostumado que se choveu, a planta produz, cresce e produz. Por quê? Porque o solo da Mata Atlântica é diferente do solo da Caatinga. Ele percebeu isso claramente. E ele faz um manejo lindo e maravilhoso da Caatinga. Isso também traz a importância da gente, nessa discussão de manejo do solo, discutir a importância fundamental do conhecimento dos camponeses, dos povos tradicionais e das pessoas que estão ali na lida da terra. Bom, então, em geral, como é que são os nossos solos? Em geral, os solos tropicais, eles têm, os trópicos têm muita chuva e muita temperatura, né? É lugar quente e com muita chuva. Essa chuva e essa temperatura, ela intemperiza as rochas. O que é intemperizar as rochas? É apodrecer as rochas. Aquilo que eu falei antes. Apodrece muito. Então, os nossos solos, em consequência desse aprofundamento, vão ser solos, desse intemperismo, vão ser solos muito profundos, sem a presença de rochas, porque muito intemperizados. E esse processo de intemperismo, de apodrecimento,
que leva, então, à formação de solos muito profundos, também leva à formação de solos lixiviados. O que é lixiviar? É lavar a terra. Então, a mesma água, a mesma temperatura que apodrece a pedra, ela lava o solo. Qual é a consequência da gente ter esse solo lavado? A gente vai ter uma baixa concentração de nutrientes. O que é isso? Se eu pegar 1 quilo de solo, eu vou ter pouco nutriente, considerando com um solo menos intemperizado, que foi o que o Miro nos deu o exemplo. Se eu pegar 1 quilo de solo da Mata Atlântica, lá do litoral, e 1 quilo de solo da Caatinga, que tem menos chuva, do semiárido, que chove menos, eu vou ter mais nutriente no solo da Caatinga e menos nutriente no solo da Mata Atlântica. Entretanto, o solo da Caatinga é mais raso e o solo da Mata Atlântica é mais profundo. No fritar dos ovos, quem é que tem mais nutriente? O nutriente está mais espalhado e o outro está mais concentrado. Então, a gente tem uma baixa concentração de nutrientes, e não há uma ausência de nutrientes. A terra é a mãe nutriente, como o Ernest gosta de falar. Bom, além disso, a gente vai ter a formação de argilas. Todo mundo sabe que o solo, quando a gente pega, tem aquela parte que a gente chama de barro, aquela parte mais fininha, que não arranha a mão, é argila. Tem a parte que é areia, grosseira, que arranha a mão. Tem solos, quanto mais velhos, intemperizados, mas sofreu as intempéries, né, do tempo, da chuva, do sol, mais argila é formada. E a argila, ela tem uma coisa muito legal, ela funciona como se fosse uma pilha no solo. A pilha do solo, ela tem carga, então ela segura aqueles nutrientes que têm carga contrária a ela. Então, a gente tem o solo como se fosse uma pilha negativa, principalmente negativa, que atrai positivo. O que eles falam? Em função desse jeito de formar o solo, os nossos solos tropicais têm uma pilha fraquinha. Essa pilha fraquinha, diz a CTC, que a capacidade de troca catiônica é fraca. O que significa? Que segura poucos nutrientes. E a gente reclama, segura pouco, eu ponho, se a planta não absorver logo, se não fizer essa troca com a argila, eu vou perder esses nutrientes. Beleza, isso é uma característica dos solos. A outra coisa é que tem um nutriente muito importante, que é o fósforo. Esse fósforo, em função das nossas características, da formação dessas argilas, elas grudam muito o fósforo, elas seguram o fósforo. A gente fala, que coisa ruim, segura com tanta força que o milho, o feijão não consegue usar esse fósforo. Será que é ruim mesmo? Isso é uma característica dos solos. Além disso, nossos solos, eles funcionam como se fosse uma areia. Tem muita argila, mas eles vão formando bolinhas, que a gente chama de o torrão. O torrão dos nossos solos, normalmente, eles são formados, a gente fala, uma estrutura granular. Os torrõezinhos são meio arredondados. Como eles são arredondados e pequenos, ele funciona como areia. O que é bom isso? A água bate e infiltra. O que é ruim? Eles funcionam, e principalmente os solos lá formados pelos basaltos, as terras roxas, lá do sul do Brasil, funciona como se fosse um pó de café. Imagina você está coando o café, pôs o pó de café no filtro, e aí você encosta no filtro, cai tudo, desmorona, estraga seu café, não é assim? Então, os nossos solos são muito sensíveis. Embora eles sejam muito friáveis, macios, fácil da água entrar, porosos, eles são muito sensíveis. São características. Bom, isso são características advindas do clima tropical. Muita chuva e muito sol. Essa mesma chuva e esse sol faz com que a gente tenha uma produção enorme de biomassa. Por isso que a gente tem as árvores, tem as florestas frondosas, as mais frondosas do mundo. Porque nos trópicos tem muita chuva, tem muito sol, que intemperiza o solo e faz as plantas produzir biomassa. Então, tem uma coisa aí que já nos traz de lição. Como é que eu vou tratar o meu solo? Com biomassa? Com matéria orgânica ou com adubo químico? Bom, então a gente vai ver que intemperismo, que é o apodrecimento das rochas, e fotossíntese, que é essa forma de usar a energia do sol, a água e a luz, né, a água e a energia para produzir biomassa, elas são faces da mesma moeda. Aquilo que intemperiza produz biomassa, aquilo que apodrece a rocha produz biomassa. E isso vai ser muito importante, porque intemperismo e fotossíntese, apodrecer a planta e usar a energia do sol. Então, veja que eu estou falando de sol. Sol é o fogo, né? A água, eu estou falando de ar, que é onde contém os nutrientes, e eu estou falando de terra, que são os 4 elementos que sempre acompanham a nossa mística.
Então, essa produção da biomassa e esse apodrecimento da rocha é chave para a manutenção da vida na Terra. Bom, o problema, então, é como é que eu passo a ver essas características do solo que eu acabei de dizer aqui agora, não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa, faz parte do nosso solo. Então, eu não posso ficar chamando o solo de ruim e pobre, porque quando eu falo que o solo é ruim e pobre, eu não estou fazendo um elogio ao solo. Embora ser pobre não é tanto mal assim, nós não podemos ser miseráveis, mas eu não quero fazer parte daqueles grupos que tem, ontem o Leonardo Boff falou, na palestra dele lá do ICL, que a Oxfam vive mostrando isso. 8 pessoas controlam mais de 50% da riqueza do mundo. 5 brasileiros controlam 50% da riqueza do mundo. Esse tipo de riqueza nós não queremos, nós temos que acabar com ela. Agora, quando a gente fala o solo é ruim e pobre, eu não estou fazendo um elogio a ele. E eu não estou fazendo um elogio à minha mãe, que é a mãe que nos dá vida, que nos protege, que nos vai acolher depois. Então, como é que eu passo a imaginar isso de uma forma diferente? Para isso, para eu entender o solo de uma outra forma, eu tenho que compreender o papel da biodiversidade, o papel da vida nesse solo. E aí, como é que a gente compreende o papel da vida no solo? A vida é que é responsável, a biodiversidade, a vida, tanto acima do solo quanto no solo, é que é responsável pelo funcionamento dos agroecossistemas, ou seja, que é responsável pelo funcionamento do nosso planeta, das nossas terras, das nossas florestas, dos nossos rios, das nossas plantações, dos nossos cultivos. É a vida que é responsável. Por quê? Porque a vida tem função. Quando a gente usa essas funções, a gente reconhece essas funções como úteis ao ser humano, quando a gente reconhece, porque todas são, quando a gente reconhece, a gente chama de serviços do ecossistema, ou benefícios da natureza. Leonardo Boff disse, serviço nada, porque a natureza não está a nosso serviço, as bondades da natureza. O que é muito importante a gente entender? Que essas bondades da natureza, as indústrias interferiram a partir da Revolução Verde para substituí-las. Era como se a indústria falasse assim para a gente, que bobagem, para que você precisa de marimbondo? Para comer as larvas que vão estar na sua lavoura. Nós temos agrotóxico, a gente vende agrotóxico para você, você não precisa do marimbondo. Para que você precisa de micorriza, que é um fungo maravilhoso, que ajuda a lidar com o fósforo que está grudado nas argilas? Bobagem, coloca meu adubo, eu vendo para você. E isso, a indústria, então, substituiu as bondades da natureza, da biodiversidade, pelos insumos produzidos pela indústria para ter lucro. Isso é claro que não veio com essas palavras que eu disse, com essa narrativa. Tem uma narrativa a ser construída. Qual a narrativa? É moderno, é científico e vai acabar com a fome do mundo. Tudo que é moderno é bom, porque tudo que é velho, é antigo, tradição, não é desmoralizado nesse modelo capitalista. Tudo que é científico é que é bom. Eu não sou negacionista, eu sou cientista, mas eu acho que a gente tem que ser crítico à ciência, de que ciência nós estamos falando, a serviço do quê, e também essa coisa de acabar com a fome do mundo não é bem assim, né? A gente sabe que não é, não vamos entrar nesse debate aqui agora. Bom, então, na verdade, o que as indústrias fizeram foi substituir essa função da biodiversidade. Para dar um exemplo, que fica bem claro, eu vou falar do ingá consorciado com café. Ingá é uma árvore, a gente conhece, ou mangá. O café aqui da Zona da Mata tem o ingá, mas tem N outras árvores. Não é só o ingá. Mas o ingá tem uma coisa muito legal, porque ele tem nectário extrafloral. Esse nectário, que é fora da flor, então não é só na época que a planta produz flor, tem néctar o ano inteiro para alimentar os bichos. Que bichos são esses? Uma estudante, que agora é professora do Instituto Federal de Teoflotone, estudou esses bichos. Esses bichos, ela identificou 79 espécies de artrópodes, que são as aranhas e os insetos, se alimentando desse néctar. Mais de 80% deles eram inimigos naturais. 16 deles, inimigos naturais do bicho, Estou bem aí, né? Vocês estão me escutando, senão você me interrompe, Yara. Eram 16 inimigos naturais do bicho mineiro e da broca do café, que são duas consideradas pragas do café. Ou seja, a pergunta é, você quer fazer parceria com quem?
com o pé de ingá e com o marimbondo, com a vespa, com os artrópodes, ou com aquela empresa, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, que produz agrotóxico? Essa é a pergunta. Agora, tudo que a gente fala de função da biodiversidade acima do solo, a mesma coisa no solo. O solo tem vida e essa vida tem função importante para a manutenção da própria vida. E aí, que papéis, quais são essas funções? Vou rapidamente falar. Então, uma função importante dos organismos é transformar a matéria orgânica, é fazer a matéria orgânica apodrecer. Imagina se não tem esses micro-organismos, a gente ia ficar com pilhas de matéria orgânica acumulando. Para os micro-organismos atuar, a gente precisa daqueles que cortem pedacinho pequeno para eles. A gente tem as formigas, que vão lá e vão cortar. Então, tem os maiores que cortam para facilitar para os menores usarem. A gente também tem os engenheiros do solo, né, que constroem pontes, que constroem túneis, viadutos, que são as formigas, são os cupins, que vão ser muito importantes para os poros, para a entrada de água no solo. A gente tem aqueles que ajudam a formar os torrões. Então, as micorrizas, que é um fungo muito mais fino que o meu cabelo, que a gente vai falar muitas vezes dela, elas vão ajudando, elas funcionam como uma fita de dupla face, que ela vai grudando o solo e vai fazendo um emaranhado de solo e cabelo ali, de hifas, né? Bem pequenininha, e vai formando, ajudando a formar os torrões do solo. Esses torrões, eles vão formar os poros. Poro é onde a água vai entrar. Água e solo são irmãs, terra e água são irmãs siamesas. Uma não funciona sem a outra. Terra não funciona sem água, água não funciona sem terra, e os dois, para funcionar, precisa da vida, precisa da biodiversidade. Bom, essa vida também vai controlar pragas, vai controlar doenças que tem no próprio solo. Vão ser importantes para ciclar o nutriente. Então, vai ter aqueles que fixam o nitrogênio do ar, a micorriza vai ajudar a desgrudar esse fósforo grudado na argila, por isso que é importante a gente entender aquela parte. Bom, então a gente pode passar por uma pergunta agora, como que nós lidamos com este solo que tem essas características e como que nós deveríamos lidar com os nossos solos? Uma coisa é como lidamos com o paradigma da Revolução Verde e uma outra coisa é como devemos lidar sob os princípios, guiados pelos princípios da agroecologia. Então, essas duas coisas são muito importantes. A primeira coisa delas é a profundidade. Como que o modelo da Revolução Verde lida com a profundidade do solo? Desconsidera. A gente trata como se fosse 20 centímetros. Tudo não é 20 centímetros? Vamos fazer uma análise de solo. 20 centímetros. Por quê? Porque eu vou fazer análise de solo para colocar adubo. O modelo é linear. Eu tiro de um lugar para colocar no outro. Eu não estou pensando em ciclar os nutrientes que tem ali. Então, nós devemos usar sistemas que têm um sistema radicular, de plantas que têm um sistema radicular profundo, que explore bem o solo na sua profundidade. Além disso, tem que ser diverso. Eu sinto muito, mas eu vou discordar da Ana Maria Primavera. Monocultura é monocultura. É claro que tem monocultura pior que as outras, como o caso que ela citou da soja. Da cana-de-açúcar vai ser melhor, é uma gramínea, C4, fixa muito carbono, tem nitrogênio, fixa nitrogênio nas folhas, embora não seja leguminosa, é uma gramínea, é melhor, mas é monocultura. Os agricultores aqui falam, monocultura, o café não é de Deus. Como o café não é de Deus? Aí um outro agricultor lá do Vale do Jequitinhonha, o eucalipto não é de Deus. Como o eucalipto não é de Deus? Tudo é de Deus, eles falaram. Em monocultura não é de Deus, porque quando Deus fez o mundo, ele fez tudo junto e misturado, e falou, cuidai-vos. Então, não existe monocultura na natureza. E por que para a gente vai ser extremamente importante sistemas diversificados? E com raiz profunda? Porque as plantas vão ter características diferentes. Elas vão criar rizosfera, a raiz onde tiver a planta vai ser diferente. A associação que vai ter com os micro-organismos são diferentes. A própria planta tem características diferentes. Uma fixa mais carbono, a outra fixa mais nitrogênio. Então, nós precisamos de diversidade. É diversidade que traz resiliência, que traz sustentabilidade. Então, nós precisamos de sistemas diversos que usa bem esse solo. Nada melhor do que aquilo que a gente gosta tanto, e por isso a gente gosta tanto, dos sistemas agroflorestais. E é só olhar para a natureza, e a natureza vai nos dizer isso. Solo, trópicos, precisa de árvore. Nós precisamos de fazer as nossas pazes com as árvores.
Nós precisamos de ter árvores em todos os nossos agroecossistemas. O arranjo e o desenho, a gente pensa e a gente conversa, mas a gente precisa de ter. Só para dar um exemplo, isso daí é café. Café não explora bem o sistema, o solo, querida Ana Maria Primavera. O café foi desenvolvido naturalmente, sim, mas do jeito que ele foi melhorado pelos nossos cientistas, ele ocupa em torno, as raízes finas do café, em torno de 10 a 20 centímetros do solo. O fedegoso, que é essa planta que está aí, as raízes finas foram encontradas a 60 centímetros de profundidade. Então, como é que é importante espécies diferentes para estar ocupando de forma diferente essas profundidades do solo. Então, é diferente de eu falar do café lá da Etiópia, que ela tem razão, explora bem, e desse café que foi piorado pelos cientistas, né? Isso pensando na profundidade. Quando eu penso nos nutrientes, vamos pegar o trio NPK, que é o NPKados, como o próprio Amaury, da poesia, diz, é o trio do NPKados. Bom, o nitrogênio, o Brasil importa 74% do nitrogênio que o Brasil usa na agricultura é importado. Depois fala que o agronegócio é sustentável. Por isso que João Pedro brinca e fala, se o navio do agronegócio furar o pneu no alto mar, acabou o agronegócio brasileiro. Uma das razões é a importação de nutrientes. O nitrogênio, 75%. A gente sabe que o nitrogênio mora no ar. Ele não gosta, na terra ele só fica se estiver na matéria orgânica, viva ou morta. Não está na rocha, como eu já falei no texto. Ele mora no ar. E esse nitrogênio, então, para ele fixar, para ele ir para dentro do saco de adubo, ele precisa de muita energia e precisa de hidrogênio, que vem principalmente do gás natural e um pouco da nafta, do petróleo. E esse nitrogênio, então, que é fixado, se ele não estiver na matéria orgânica, ele quer sair do solo. Ele fala, eu não moro aqui eu não faço morada. Eu quero ir para o ar. Ele sai ou na forma de volatilização, volatiliza, ou ele lixivia. Então, o nitrogênio é um nutriente extremamente importante que a gente tem que saber cuidar. Como é que a gente vai lidar, então? A fixação biológica do nitrogênio. Pelas leguminosas, mas não só. Como eu já disse, tem outras plantas que não são leguminosas e que têm muito nitrogênio. Algumas a gente nem sabe qual é realmente o mecanismo por trás. A gente sabe que o Brasil produz muita soja e faz 35% de suas áreas ocupadas com soja de forma competitiva, porque a Embrapa desenvolveu variedades de soja que fixa todo o nitrogênio que ela precisa para sobreviver. Se o cientista fez isso com a soja, nós podemos explorar muito, com o conhecimento que nós temos hoje, a fixação biológica de nitrogênio. A capoeira branca é uma solanácea que a gente encontrou, que ela é, na verdade, um verdadeiro saco de NPK. Por quê? Quais são os mecanismos que estão envolvidos com essas plantas? Potássio, estou falando do NPK. O potássio, o Brasil importa 93% do potássio na agricultura. O potássio é um elemento abundante na crosta terrestre, ele é o 8º elemento mais abundante. Tem muito potássio no nosso solo. Como é que a gente explora melhor o potássio que tem no nosso solo? O fósforo. O Brasil importa mais de 50% do fósforo. E o fósforo, contar uma coisa para vocês, ele é pouco na crosta, ele tem pouco. Então, tem cientista que já está dizendo o seguinte, olha, muito pior do que o pico do petróleo é o do fósforo. Porque o fósforo, se continuar do jeito que está, ele acaba. Tem cientista que fala 30 anos, outros mais pessimistas falam em 250 anos. O Brasil importa a maior parte do fósforo dele do Marrocos. Vem do Marrocos, tem outros lugares que importa também, mas vem do Marrocos, produz soja em monocultura no Cerrado, detona o Cerrado, exporta a soja, a Holanda é o segundo maior comprador de soja do Brasil, a China é o primeiro. Lá na Holanda vai poluir os canais, porque é tanto animal que vai comer essa soja. A Holanda tem um território expandido, né? Chega até o Brasil, dá essa soja para os animais, que faz um monte de cocô e polui os canais de Amsterdã. Ou seja, a soja que veio do Marrocos passou pelo Cerrado de forma linear e foi poluir os canais da Holanda. Não fez o ciclo, não fecha o ciclo. Então, esse fósforo, ele causa problemas, inclusive do Brasil nunca ter reconhecido a independência do Saara Ocidental, que é um país que Marrocos não reconhece a independência. É briga pelo fósforo. E essas reservas, os cientistas dizendo, isso acaba e não demora muito a acabar. Como é que a gente faz, então? Como é que a gente lida com isso? Como é que lida com essa escassez? Aí foi aquilo que eu falei da terra segurar o fósforo. A terra não é besta, né? Já pensou se ela deixa o fósforo embora? Só vai voltar quando formar vulcão de novo. Então, esse fósforo seguro
grudado pelas argilas, a gente tem muito no solo. O meu professor do mestrado fez um cálculo. A gente tem 1.800 quilos de P2O5, que é um tipo de fórmula do fósforo, que está até 20 centímetros, em média, num hectare de solo brasileiro. É muito fósforo. Agora, quem é que desgruda esse fósforo das argilas? Já disse, são os micro-organismos. Então, como que a gente pode fazer? A gente tem que fazer? A gente tem que evitar a erosão, porque a hora que tem erosão, a partícula de argila que foi embora, a terra que foi embora, aquela água amarelada, avermelhada da enchente, está levando argila, mas não é só argila, está levando nutriente, inclusive o fósforo. Então, a gente tem que evitar a erosão, tem que fazer parceria com os micro-organismos. Além disso, tem toda uma parte do resíduo, e isso que eu estou falando, como é que a gente usa os resíduos e como é que a gente usa a vida do solo, é a chave para a gente entender como é que a gente vai ser sustentável. Como é que a gente lida, então, com os resíduos? Resíduo doméstico, o que nós fazemos? Então, a Revolução dos Baldinhos de Florianópolis é um exemplo. Casca de banana é lixo na cidade, na roça, é vida do solo, é comida para os bichos da terra. Como é que a gente cicla os nossos resíduos orgânicos? A agroecologia é o sistema agroalimentar. O resíduo que eu produzo também faz parte do sistema agroalimentar. Como é que são os resíduos dos animais domésticos? Qual é o cuidado que eu tenho com os animais? Como é que são esses resíduos que a gente chama de esterco? E aí, se a gente for olhar, a gente tem que ter cuidado com a qualidade do esterco. Nós fizemos um verme composto com esterco, verme composto é com minhoca, né? Minhoca que vai fazer a compostagem com esterco vindo das vacas da UFV. As minhocas morreram todas. Até hoje a gente não sabe por quê. Mas a gente sabe que ivermectina, aquela que aquele cara que quer que a gente usa para tomar, né, na pandemia, ela mata o rola-bosta. O rola-bosta é extremamente importante para ciclar a matéria orgânica, e sem rola-bosta você aumenta a mosca do chifre dos animais. A ivermectina faz isso. Agora, pensa que querem que nós tomamos ivermectina. Isso é motivo de impeachment. Ivermectina tem que ser proibida no gado. Por quê? Porque ela mata, inclusive, o rola-bosta. Imagina o tanto de outras coisas que ela não mata. Aliás, né, essa ivermectina para alguns gados até que não seria tão mal, brincadeira. É péssimo, não pode não. Nem para gado nenhum não pode. Nem para aquele outro gado. Bom, o que nós fazemos com o resíduo da produção agrícola ou industrial? O que nós fazemos com o bagaço de cana, com a casca de café, que vão ser extremamente importantes para fertilizar o solo? E os pó de rocha? Das rochas ornamentais, inclusive. Isso aqui, só para mostrar um estudo, essa parte azul é um verme composto que a minhoca comeu, 10% de pó de rocha que a gente colocou, passou pelo trato intestinal da minhoca. E nós plantamos milho com pó de rocha, sem pó de rocha, com pó de rocha que passou pelo trato intestinal da minhoca. Só o pó de rocha já ajudou muito o crescimento das plantas, mas aquele que passou pelo trato intestinal da minhoca foi muito maior, que são essa bolinha azul. Então, o pó de rocha é um resíduo importante, tem muito potássio. Como é que a gente vai usar esse resíduo? E os humanos, o resíduo humano? Então, o fósforo elementar ele foi separado de urina e fezes humana. A gente faz em torno de 500 litros de xixi por ano. O que nós fazemos com isso? Com cocô, poluímos as águas. E aí, o Brasil não pode usar resíduo humano na agricultura, mas um dia vai poder. Essa máquina bonita aí que vocês estão vendo é de espalhar xixi na Suécia. Não estou falando de país pobre. Esse vaso que vocês estão vendo aí é um vaso que separa xixi de cocô. Então, o meu resíduo que sai de mim também faz parte do meu sistema agroalimentar. Bom, em síntese, o que eu estou querendo dizer? A gente tem que buscar o nutriente onde ele está. Para isso, tem que explorar o solo em profundidade. Nós dependemos da atividade biológica para ciclar esses nutrientes. Nós temos que fazer parceria com os organismos do solo. O segredo é o mutirão. Nós temos que ter diversidade e nós temos que usar bem os resíduos. Aí você vai falar, mas isso é a agricultura do passado. A Ana Maria Primavera já apontou. É sim, é essa que nós queremos. Só que nós queremos e podemos aprimorar. Porque hoje nós somos mais pessoas, porque hoje nós temos mais conhecimento, porque hoje nós temos mais tecnologia. Mas nós estamos querendo dizer, é aquela agricultura de 10 mil anos. Não é uma agricultura de 60, 70 anos, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, não é voltar ao passado e ficar no passado. É entender como é que isso trazia sustentabilidade e avançar.
Bom, aí eu falei das argilas funcionando como se fosse pilha. Sabe o que é mais legal? Eu sei que já deu 40 minutos, mas eu falei que ia roubar um tempinho. O mais legal é que essa pilha, que eu falei que é fraca, né? A matéria orgânica é fortíssima. A matéria orgânica, a biomassa produzida pelo sol e pela chuva, tem muito mais carga, funciona como uma pilha muito mais forte do que as nossas argilas. Então, para que reclamar? Nós temos biomassa, temos que colocar biomassa. É claro que essa biomassa também vai ter uma capacidade muito grande de decompor, vou falar daqui a pouco. Susceptibilidade à erosão. Nossos solos são fáceis de erodir. O que nós fazemos? Uma aração e 2 gradagens, é o clássico. Detona o solo. Eu trabalhei no Paraná, que tinha erosão, que cabia uma Scania dentro. Porque você cria pé de arado e pé de grade, que é onde o disco do arado passa. Você compacta, você pulveriza o solo, vem a chuva dos trópicos e leva tudo embora. Ah, não, então nós vamos fazer plantio direto. Plantio direto com herbicida e monocultura. Não adianta. Plantio direto já é um avanço, mas com monocultura e herbicida não dá. Nós temos e podemos fazer um plantio direto sem herbicida e em policultivo. E a susceptibilidade à erosão, nós vamos precisar de vida, como eu falei, essa vida que vai formar e vai segurar os torrões da terra. Então, a gente tem que perguntar, então, como cuidar da vida do solo? Como que a gente cuida disso? Nós já falamos que a matéria orgânica vai ser importante, a vida vai ser importante. E a matéria orgânica, ela decompõe muito rápido também. Não adianta eu achar que eu vou colocar 1 tonelada de matéria orgânica no solo, que ela vai resistir, vai ficar ali 1 ano. Não vai. Ela vai rapidamente ser decomposta pelos organismos. Então, primeiro mandamento de como cuidar da vida do solo é alimentar a vida do solo. Adubo químico solúvel é sal. O organismo do solo é que nem a gente, gosta de matéria orgânica, come matéria orgânica. E essa vida tem que ser alimentada todos os dias. O Lula sempre fala, a gente tem que ter segurança alimentar e soberania alimentar, e tem que tomar café da manhã, almoço e jantar. É a mesma coisa para a vida do solo. Temos que colocar na pauta do governo Lula, se Deus quiser, no ano que vem. Olha, além dos seres humanos, o solo precisa de café da manhã, almoço e jantar. Sem soberania alimentar, sem segurança alimentar para a vida do solo, nós não temos soberania alimentar, nós não temos segurança alimentar. Coloque isso na sua cabeça. Nós precisamos de diversidade para ter essa produção local de matéria orgânica, para a gente dar conta de alimentar a vida do solo. Café da manhã, almoço e jantar, nós precisamos de sistemas diversos que produzam matéria orgânica localmente. Olha aí o sistema agroflorestal de novo. A árvore caindo folha todos os dias. Um pé de buganvília aqui em casa, hoje, nós devemos ter tirado, assim, pelo menos uns 20 quilos de folha que foi para outra parte do quintal para alimentar essa vida do solo. Nós precisamos de ter solo coberto. Solo tropical tem que ser coberto, eu falei lá no texto. Para isso, sistemas diversificados. Nós precisamos de cuidar bem dos animais, arborizar as pastagens, ter o número certo de animal, ter conforto animal e ter boa alimentação. Não adianta eu usar esterco do gado que tomou ivermectina na minha horta. Não adianta eu comer a carne de um animal que eu tratei ele mal. O animal tem que ser bem tratado e a gente tem que reduzir o consumo de carne. Não dá para a gente achar. A gente produz mais de 500% da carne que a humanidade precisa, enquanto humanidade. A gente tem que consumir carne. Ou virar vegetariano e vegano de uma vez, ainda não dei conta disso, ou então consumir muito menos carne do que a gente consome atualmente. A minha carne foi reduzida assim, 99%. Eu como carne a cada 2, 3 meses. Bom, além disso, a gente pode usar práticas mecânicas que vão ajudar a segurar essa água no solo, como os terraços, como as caixas secas e etc. Não podemos queimar os resíduos. Tem gente que até hoje acha que folha do quintal é sujeira e queima folha de quintal. Folha de quintal é alimento para a vida do solo, não é sujeira. Nós não podemos destruir a casa dos organismos. Nós não podemos quebrar suas redes. Aração e gradagem, ela quebra a rede. Eu costumo falar que essas micorrizas, que são esses fungos que estão na terra e que vai buscar o fósforo onde ele estiver, que vai fazer os torrões, ela é uma verdadeira internet da terra. Essa micorriza, ela conecta todas as árvores, todas as plantas. Sabe o que é mais legal?
é uma internet que não tem fake news, porque ela não fica dando notícia falsa para as plantas para ganhar eleição. Então, ela não vai dizer para uma planta, se cuide aí, porque está vindo um inseto para te picar. Depois fala, é mentira. Ela não fala, não tem fake news. Então, essa rede de comunicação das plantas é extremamente importante. A gente vai com a grade, com a arado e quebra essa rede. Destrói a casa dos organismos. Não tem jeito. A gente tem que aproveitar bem os resíduos, como eu já falei, e nós não podemos jogar lixo e outros poluentes no solo. A exemplo do nosso lixo e de outros poluentes, como, por exemplo, o resto de posto de gasolina, que a gente não sabe tanto que isso é poluente. E nós não podemos envenenar com agrotóxico a água, a comida e o ar dos organismos do solo. O organismo do solo é a comunidade dos seres escondidos. Não faça com a comunidade dos outros aquilo que você não quer que faça com a sua comunidade. Tem aqui algumas referências, caso vocês queiram, para aprofundar alguns conceitos de solo, está aqui para vocês. E queria deixar a mensagem que é cuidar do solo para cuidar da vida e cuidar da vida para cuidar do solo, da nossa e de todos os seres. Nós somos o que nós comemos, e nós comemos aquilo que o solo nos oferece. Então, a gente não vai ter saúde se a gente não tiver alimento saudável, se a gente não tiver solo saudável. É isso, espero não ter roubado muito tempo de vocês, e muito obrigada. Espero ter ficado claro, se não, vocês perguntam.